E o tema é Eis o Tempo da Graça. E nós estamos vivendo já um tempo de graça e a gente tem que fazer de tudo para que essa graça continue abundantemente no nosso meio, né? E por isso que a gente tem que ser obediente à nossa igreja, ao nosso padre, né? E fazer tudo certinho, né? Como esses dias, já começou o seminário, né? Seminário de vida no Espírito Santo. E a primeira pergunta que ele fez foi, o padre: alguém já repousou no Espírito? Aí eu falei, não, porque se alguém repousar, eu mando acabar com tudo. Foi palavras do próprio padre Zenilton. Ele deixa que nós, da renovação, trabalhemos, né? Mas tem que ser do jeito dele, né? A gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer. Então nós estamos vivendo esse tempo da graça. Nós estamos vivendo esse tema de hoje. Eis o tempo da graça. Por que nós estamos vivendo esse tempo de graça? Um padre novo entrou, né? Surgiu uma nova paróquia. Nós estamos fazendo parte dessa nova paróquia. Um padre muito bom começou a trabalhar conosco e olha como que nós estamos hoje. A gente sabe que aconteceu muitas coisas e coisas desagradáveis que não vale a pena nem a gente comentar. Mas nós estamos do jeito que nós estamos hoje, vivendo um tempo de graça, não só pelo templo que está bonito, mas agora nós já vamos voltar a ter a missa semanal. Todas as semanas nós teremos a missa no sábado, né? Então, para que graça maior e melhor do que viver a Santa Missa toda semana? Nós temos a oportunidade de irmos na Guadalupe, onde era a nossa paróquia, na Santa Dulce, né? Viver esse momento, mas nós temos também essa oportunidade aqui na nossa comunidade de viver esse tempo de graça. E é necessário que a gente caminhe juntamente com o nosso padre, com a nossa paróquia, para que continuemos vivendo esse tempo de graça. E falando de missa, a gente sabe que foi na Quinta-feira Santa. Foi na Quinta-feira Santa que surgiu, né, a Santa Missa. O Senhor Jesus Cristo, Ele criou a missa. Nós falamos o lava-pé, né? Mas é a missa da ceia do Senhor, a missa de lava-pés. Foi na quinta-feira que o Senhor criou a missa. Essa graça que é para nós a Santa Missa. E não foi somente a missa. A Eucaristia também foi criada neste dia. E o sacerdócio também. Então, nesse dia, na Quinta-feira Santa, que nós vivemos, tem poucos dias, né? Nós vivemos aí esses 40 dias que foi a Quaresma, e durante esse tempo nós fomos relembrando toda a paixão de Cristo, né? Toda a trajetória de Jesus Cristo até chegar na cruz, até ser crucificado. Ele foi traído, ele foi torturado, prenderam o nosso Senhor, ele foi crucificado e ele morreu em uma cruz por todos nós, para que nós pudéssemos viver essa graça que é a Santa Missa. Mas não ficou somente na morte de cruz. A gente sabe que no terceiro dia, no domingo, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E nós estamos vivendo esse tempo de Páscoa, né? A Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda estamos na Páscoa, ainda estamos vivendo a Páscoa, e o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e deu a possibilidade de nós também termos essa graça na nossa vida, de poder um dia ressuscitar também. Mas para que a gente possa ressuscitar, é claro que a gente tem que ser fiel, é claro que a gente tem que fazer o que o Senhor Jesus Cristo nos pede para fazer, através da palavra, através dos mandamentos e através dos mandamentos da igreja também. Nós temos
nós podemos fazer essa caminhada até podermos conseguir chegar a essa graça que é a ressurreição e a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, Deus, em primeiro lugar, demonstrou um amor gigantesco, que a gente não tem como a gente dizer a grandeza desse amor de Deus. A gente sabe que é muito, mas muito grande o amor de Deus por cada um de nós. Ele enviou o seu Filho para passar por tudo isso que ele passou, né? E como se já não bastasse, o amor de Jesus Cristo também é imenso por nós, porque viver tudo isso que ele viveu por todos nós, quem aqui tem coragem de viver o que o Senhor Jesus Cristo viveu por uma só pessoa? Ele passou por tudo isso por todos nós, por toda a humanidade, não só nós que estamos aqui presentes, mas toda a humanidade. Ele sofreu tudo isso por toda a humanidade, né? Para que tivéssemos essa graça de poder ressuscitar também com Cristo Jesus. Então, é necessário que a gente entenda um pouco. Difícil é entender, mas a gente tem que procurar entender pelo menos um pouquinho desse amor de Deus, para que a gente possa, com a nossa caminhada, retribuir um pouquinho, pelo menos 1% desse amor que o Senhor tem por cada um de nós, né? Por ter passado tudo isso. E também não ficou só por aí. A gente sabe que o Senhor Jesus, ele criou essa igreja, ele criou a missa, a Eucaristia, o sacerdócio. Ele nos deu a possibilidade de ressuscitar, de ter uma vida eterna, porque a gente sabe que se a gente for fiel, a gente vai ressuscitar. E a gente vai viver a eternidade com Deus. Mas se a gente não for fiel, nós também vamos ressuscitar. Mas vamos ressuscitar para uma vida de tormentos. Vamos viver atormentados no inferno. Então é necessário que a gente busque mais uma graça que o Senhor também nos deixou, que é a graça do Espírito Santo. O Senhor também deixou essa bênção, essa graça para nós, para que através do Espírito Santo pudéssemos ter sabedoria para poder estar caminhando, fazendo essa jornada aqui na terra até chegarmos à vida eterna. E eu queria que você já pegasse a sua palavra nos Atos dos Apóstolos, Atos 2, a partir do capítulo 1, do 1 até o 4. Atos 2, versículo 1. Eis o tempo da graça de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Vou ler mais uma vez. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma.
E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. E foi nesse dia que o Senhor Jesus fez com que nós, hoje, ali estavam reunidos os discípulos de Jesus Cristo. E hoje nós somos os discípulos de Cristo. E foi nesse dia, o dia de Pentecostes, que Ele fez de nós pentecostais. Ele fez de nós repletos. Eu não costumo dizer cheios, porque quando você está cheio, você não quer mais, né? Eu costumo dizer que Ele nos deixou repletos do Espírito Santo. E eu costumo pedir para que não fique cheio, para que eu fique sempre repleto do Espírito Santo. Que o Senhor faça descer sobre mim uma porção sem limites do Espírito Santo. Porque nós precisamos muito, mas muito, muito mesmo do Espírito Santo. É só com o Espírito Santo que nós vamos ter a sabedoria, a força, coragem e tudo mais para que a gente possa vencer esse mundo, para que a gente possa continuar caminhando nesse mundo. Porque, como todos nós sabemos, a vida aqui é muito difícil. Não por questão financeira ou qualquer outra, mas porque o mundo está de tal forma que fica difícil até para você ficar dentro de casa. Porque tem um vizinho lá que liga um som alto, cantando uma música que, pelo amor de Deus, e você é obrigado a ouvir, porque está muito alto, e o mundo está desse jeito, te bombardeando por todos os lados de coisas terríveis. E é por isso que a gente precisa muito do Espírito Santo de Deus. Precisa clamar todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Porque só no Espírito Santo de Deus nós vamos ter força para vencer todas as batalhas. E é só com o Espírito Santo de Deus que nós vamos ter a sabedoria para a gente continuar caminhando, continuar fazendo a vontade de Deus, para que a gente possa chegar lá, naquela grande bênção, naquela grande graça que é a vida eterna, ao lado do nosso Senhor Deus, ao lado de Jesus Cristo, ao lado de São Pedro, de Nossa Senhora e de tantos outros santos da Igreja Católica. Para conseguir chegar lá, a gente tem um caminho longo pela frente. E é por isso que a gente necessita de todos os dias estar segurando firme na mão de Jesus, do Espírito Santo de Deus e de Nossa Senhora, para que a gente possa ter verdadeiramente força para vencer esse mundo que nos bombardeia de todos os lados, de tudo de ruim que você pode imaginar. Então que possamos clamar todos os dias, na hora que nós acordamos, durante o dia, a hora que você lembrar, vem Espírito Santo. Não precisa ser uma oração com muitas palavras, diga somente: vem Espírito Santo. Fica comigo, Espírito Santo. Segura na minha mão, Espírito Santo. Me dá sabedoria, Espírito Santo. Não precisa muitas palavras, não. Mas a gente tem que estar segurando firme na mão do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa conseguir vencer todas as batalhas até conseguir chegar lá nessa grande graça. E não podemos deixar escorregar pela nossa mão essa grande graça, essa grande bênção que nós estamos vivendo, que é grupo de oração segunda-feira, seminário de vida no Espírito Santo na quarta-feira e missa no sábado. Então que possamos continuar na batalha de oração todos os dias, para que a gente possa continuar vivendo esse tempo da graça de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.